Entrando um pouco agora na vinda do presbiterianismo para o Brasil, como eu estava falando sobre o reverendo Archibald Green Simonton, ele estudou na Universidade de Princeton e a intenção dele era ser professor ou advogado, né, mas ele foi convertido e decidiu fazer o seminário. E numa pregação do professor dele, o famoso teólogo Charles Hodge, ele recebeu o chamado missionário dele. Ele estava decidido que ele queria vir para o Brasil. Então, ele se candidatou na Junta de Missões Presbiterianas, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e falou que queria vir para o Brasil. Então, ele foi ordenado 2 meses depois ele veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil em 1859, em 12 de agosto de 1859, com apenas 26 anos de idade, né? Pensa o que você já fez até seus 26 anos de idade. Simonton já tinha vindo para o Brasil, né, atravessado o oceano e, e veio para o Brasil. Então ele chegou aqui com a cara e com a coragem, né, mas com o apoio da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e alguns meses depois ele já estava formando a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. O primeiro culto da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro foi em 1860, né? Foi em português, mesmo com pouco tempo aqui ele já dirigiu o primeiro culto em português. Em 1862 ele recebeu membros e fundou a igreja. E logo depois, em 1864, ele fundou o primeiro jornal evangélico brasileiro, que se chamava Imprensa Brasileira. Criou o primeiro presbitério com os companheiros dele, o cunhado dele que veio um pouco depois que ele também, como missionário e reverendo. E em 1867 ele e seus companheiros criaram o primeiro seminário no Rio de Janeiro. Infelizmente ele morreu muito cedo, aos apenas 34 anos de idade, no ano de 1867. Ele já tinha perdido a esposa dele alguns anos antes. Ele faleceu de febre amarela. Como eu falei, os principais companheiros dele foi o seu cunhado, que chegou em 1865, Alexander Blackford, e que organizou igrejas em São Paulo, a Igreja de São Paulo especificamente. Outros vieram e também evangelizaram imigrantes que vinham da Europa, alemães, né? No caso, por exemplo, o reverendo Francis Schneider, ele trabalhou entre os alemães, ele lecionou no Seminário do Rio. Chamberlain também foi ordenado aqui e foi pastor da Igreja de São Paulo. O Seminário Primitivo também formou alguns obreiros, não muitos, mas alguns que trabalharam bastante na obra missionária. Eu não posso deixar de citar, né, um homem muito importante nesse crescimento do presbiterianismo no Brasil, que foi o ex-sacerdote José Manuel da Conceição. Nasceu em 1862 e faleceu em 1873. Ele era um ex-padre. Ele, desde muito cedo, da adolescência, ele era dedicado aos estudos das escrituras sagradas, mas ele via muita discrepância entre o que estava escrito na Bíblia e a Igreja Romana, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele conversava bastante com imigrantes protestantes que vieram da Europa, mas nada muito profundo, assim. Ele foi ordenado sacerdote e entre os companheiros dele da Igreja Católica, ele era chamado de o padre protestante. Mesmo sendo padre, ele pregava a Bíblia exclusivamente e tinha essas convicções protestantes. Então, quando os missionários presbiterianos vieram dos Estados Unidos, eles se encontraram e foi aí que foi a virada de chave para o José Manuel se dedicar e se decidir em ser um reverendo presbiteriano. Então ele foi ensinado pelo Simonton e pelo Blackford nas doutrinas da graça e foi questionado também sobre as doutrinas e foi decidido que ele poderia ser e foi ordenado um reverendo presbiteriano. Ele viajou muito pelo estado de São Paulo, pelo Rio de Janeiro.
ele fundou diversas igrejas, né? As igrejas que ele frequentava e lecionava como padre católico, ele voltava lá e evangelizava de casa em casa aquelas pessoas que ele teve no contato no passado, quando ele era padre, ele evangelizava com as doutrinas da graça. E essas pessoas eram convertidas pelo poder do Espírito Santo e inúmeras, centenas de pessoas, crianças, vinham a Cristo e eram batizadas. E ele era uma pessoa muito simples também, ele andava com a roupa do corpo, ele preferia o bem-estar das outras pessoas, se preocupava com a salvação das outras pessoas do que com o próprio bem-estar dele. Tanto que ele faleceu em 1873 de insolação, porque ele estava viajando a pé, mal vestido e acabou sendo acometido de insolação, foi socorrido, foi levado para o hospital por um major do exército que posteriormente se converteu também e ele se entregou a Cristo, né, convicto das doutrinas que ele pregava. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma breve biografia do professor Franklin Ferreira sobre o reverendo José Manuel da Conceição. Ela é bem curtinha, tem umas 3 páginas e conta resumidamente um pouco da vida e da obra dele aqui no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos também, ele foi para lá, voltou e traduzia livros reformados para o português, também se dedicou à tradução do Novo Testamento para o português e ele foi essencial para o crescimento do presbiterianismo no Brasil. Um pouco depois, né, desse período, chegaram mais missionários da América do Norte, dessa vez da junta da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Após a independência, umas décadas depois, um bom tempo depois, teve a Guerra Civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, né? Então a Igreja Presbiteriana ficou dividida entre a Igreja do Norte, Presbiteriana do Norte, a americana, e a Igreja Sulista. Simonton veio da Igreja do Norte. Mas depois, poucos anos depois, vieram missionários da Igreja Presbiteriana do Sul e começaram a se espalhar no Brasil também com a missão. Especialmente na região do Nordeste, esses missionários e reverendos foram atuantes, né? A Igreja Americana também foi atuante no Norte e igrejas foram crescendo, pessoas sendo batizadas, igrejas constituídas, independentes, né? Independentes da Igreja Americana. E em 1888, esses missionários eles decidiram se separar da Igreja Presbiteriana Americana, tanto do Sul quanto do Norte. Acho que naquela época a igreja já tinha se juntado, a do Sul e a do Norte, novamente. Então, os presbiterianos aqui do Brasil, eles tinham alcançado suficiência, autossuficiência, e em 1888 eles formaram o Sínodo Brasileiro, né, e se separaram da Igreja Americana. Nesse Sínodo Brasileiro tinham três presbitérios, né, o Paulista, o Rio de Janeiro, e se não me engano de Minas Gerais, ou de São Paulo, se dividiu em 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Três presbitérios, do Rio de Janeiro, de Campinas Oeste, de Minas e Pernambuco. Eram 3 presbitérios e tinham ao todo 59 igrejas. Então já tinham muitas igrejas e não tinham mais o porquê serem independentes, ligadas à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Também fundaram o Seminário Presbiteriano, que a gente conhece até hoje, né? Em São Paulo, Campinas especificamente. A Universidade Mackenzie também é fortíssima até hoje no Brasil. E também prepararam professores brasileiros para lecionar na Universidade Presbiteriana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais pontos do presbiterianismo que esses missionários trouxeram para o Brasil e até hoje são muito vivos no nosso meio, né? A principal, se não uma das principais, se não a principal característica do
presbiterianismo é ênfase na doutrina, né? Uma doutrina correta, pautada nas Escrituras Sagradas. A doutrina reformada presbiteriana, ela abrange os três principais pontos. A principal delas é a doutrina da soberania de Deus. Então, todas as demais doutrinas, elas orbitam a doutrina da soberania de Deus. E esses três principais pontos da doutrina presbiteriana que eu vou citar aqui também, eles estão ligados à soberania de Deus. A principal delas é comum entre todos os cristãos, né? Nós cremos na Trindade, no caráter divino e humano de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, na sua morte expiatória. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. São pontos confirmados nos grandes concílios da igreja cristã durante a história. Outros pontos em comum com outras igrejas evangélicas que são importantes nas doutrinas reformadas presbiterianas é a afirmação da Escritura como única regra de fé e prática, né? Os livros do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento, sem aqueles livros apócrifos que a igreja romana utiliza. Nós cremos na suficiência da obra redentora de Jesus Cristo e na salvação unicamente pela graça, mediante a fé, e no sacerdócio de todos os crentes. E isso, o sacerdócio universal de todos os crentes, influencia muito no que deve ser a vida do presbiteriano. E finalmente existem aquelas doutrinas específicas da igreja presbiteriana, que são as doutrinas práticas, de algumas práticas que nós exercemos. Como eu já falei, ênfase na soberania de Deus, principalmente na salvação, né? Na predestinação ou eleição, né? Nós cremos que Deus, no seu infinito amor e soberania, Ele já escolheu na eternidade aqueles que Ele salvou e ainda salvará em amor, e através da obra de Jesus Cristo. Nós cremos no batismo de infantes, né? E na forma de governo presbiteriana, que são características que a maioria das igrejas evangélicas do Brasil não adotam hoje em dia. Por causa dessa nossa forte ênfase nas doutrinas, na educação, que o presbiterianismo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como no Brasil, ele foi extremamente atuante na criação de escolas, de seminários, de faculdades. Então, já está no cerne do presbiterianismo esse zelo pela educação, pela doutrina e, consequentemente, por outras ciências também, né? Porque o crente verdadeiro, ele busca conhecer sobre a criação de Deus. Ele não fica só firmado no legalismo, muitas vezes em costumes que algumas denominações criam. Ele estuda a Bíblia, mas ele também busca conhecer a obra, a criação de Deus, tanto através da física, da química, quanto psicologia, todas as outras ciências, né? Elas são ciências que estudam a obra de Deus. No seminário a gente costuma aprender e ouvir e ler em algumas obras que a teologia, ela é uma ciência superior às outras, mas é uma ciência, né? Não deixa de ser uma ciência, mas todas as outras ciências derivam da obra criadora de Deus. Então, tudo que a gente estuda hoje em dia, seja você um cientista, um matemático, um psicólogo, alguém que estuda a área de humanas, tudo que você está estudando hoje deriva da criação de Deus. Outro ponto importante doutrinário do presbiterianismo é a forma de culto, né? A forma de culto, ela orbita em volta da soberania de Deus. Nós prestamos culto para exaltar a soberania de Deus, exaltar a obra redentora de Jesus Cristo, e nós gostamos de um culto simples, sem pompa, né? Um culto com cânticos simples, bíblicos, onde a igreja pode adorar a Deus, um culto que tenha uma pregação expositiva, onde o povo de Deus se alimenta da palavra de Deus através
da pregação expositiva, onde Deus fala através do pregador, né? Não é o pregador não simplesmente inventa, né, uma pregação, ele prega o que está na Bíblia. E isso nós prezamos fortemente na Igreja Reformada, na Igreja Presbiteriana, um culto com pregação expositiva, é um culto que alimenta, sacia a fome e a sede do cristão. E essa ênfase na soberania de Deus, como eu já falei, ela influencia na vida comunitária do cristão presbiteriano, né? Ele tem que servir na comunidade que ele está inserido, seja ele de qualquer que seja a profissão, ele vai procurar honrar a Deus através do seu trabalho, seja ele, por exemplo, um marceneiro, ele vai querer louvar a Deus através da sua profissão, seja ele um funcionário público ou de uma empresa privada, ele vai trabalhar como se Deus fosse o patrão dele, o que de fato é, né? Ele trabalha para exaltar e glorificar a Deus, ele não divide a vida dele entre secular e uma vida cristã, né? Ele não simplesmente é cristão quando ele vai no culto. Ele procura viver uma vida inteiramente, seja na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja, uma vida dedicada a Deus para a glória de Deus. E também a teologia presbiteriana reformada, ela tem uma forte ênfase missionária. Muitas pessoas hoje em dia, elas questionam o calvinismo por ser uma religião que não, uma linha teológica que não evangeliza, sendo que é totalmente o contrário, né? Os maiores missionários que tivemos na história da pós-reforma eram calvinistas, né? Por que essas pessoas creem que nós calvinistas não somos missionários? Eles criam um espantalho do calvinismo que quem é salvo já foi salvo e teoricamente não precisa se evangelizar, porque quem tem que ser salvo vai ser salvo, sendo que é totalmente ao contrário, né? No calvinismo, nas doutrinas da graça, nós cremos que Deus tem seus eleitos espalhados pela terra e eles estão predestinados sim à salvação, mas Deus também predestinou os meios para que a palavra, o evangelho chegue até essas pessoas. Então, nós temos que fazer parte dessa obra, né? Se Deus predestinou algumas pessoas, Ele predestinou pessoas para que cheguem nessas outras pessoas, né? E mais uma motivação para evangelizarmos é saber que Deus elegeu certos filhos, porque se dependesse da nossa única vontade, como nós já sabemos, nós escolheríamos continuar em pecado, numa vida morta, mas como nós sabemos que Deus separou algumas pessoas, nós cremos por fé que o Espírito Santo vai tocar o coração delas quando pregarmos o Evangelho, né? Se dependesse do livre-arbítrio daquela pessoa que vai ouvir o Evangelho, ela vai ignorar o que você vai dizer, né? Mas nós por fé cremos que o Espírito Santo tem um chamado especial para a vida dessa pessoa e vai penetrar o coração dela, e a palavra do pastor ou do missionário, ela não vai voltar vazia. Então, Deus predestinou pessoas para a salvação, sim, e predestinou um meio para que essas pessoas fossem salvas, né? E cabe a nós sermos esse meio, fazermos parte, né? Deus nos convida para fazer parte da obra dele. Então, esse ponto é muito importante, missões na Igreja Reformada Presbiteriana. Basicamente era isso que eu queria trazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo prontamente. E espero que tenham gostado, né? Foi uma forma bem breve de falar do presbiterianismo na Europa e na América do Norte e na vinda dele para o Brasil. Deus abençoe e tenha uma boa noite.